Um quarto exemplo. De nós colocarmos mão na massa em problemas legais. E aqui é só integrar de um lado, só integrar do outro. O legal é quando a gente tem problema para resolver. Porque problema é legal. Fazer essas contas, sim, é legalzinho, mas não é tão legal. Não dá tanta emoção. Então, o que acontece? De novo, aquela mesma historinha. E aí vocês vão dizer assim, é sempre, nesse caso aqui que nós estamos trabalhando com variável separável? Sim, sempre. Sempre eu posso separar as coisas. Ó. De um lado eu tenho y, do outro lado eu tenho x, aí eu integro. Lindo, perfeito. Não tem mistério nenhum. Embaixo do meu denominador, eu tenho só y. Então ele vai passar multiplicando o dy. O meu dx vai multiplicar o numerador ali, né? Ele vai fazer uma cruzinha. Perfeito, né? Perfeitinho. Vai fazer assim, vai fazer assim. E, né, por intuição, eu falei, ou seja, tem uma teoria bem complexa ali atrás, mas que permite que a gente possa fazer isso, que a gente possa fazer essa integral, tá de boa. Aí eu vou resolver a integral, 3y ao cubo sobre 3 mais y igual a 5x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais x mais c. Professor, mas aqui também de uma conta de integração. Joga para o outro lado com c mais c, c1 com c2, deu aquele c. Beleza. Então tá aqui. Pois bem, então podemos dar mais uma simplificada, né? Antes de eu dizer que não dá para isolar, a gente pode simplificar um pouco, né? Entregar o problema mais bonito. Como é que entregar mais bonito? Pode ser y ao cubo mais y igual a 5x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais x mais c. Posso entregar assim também. Né? Ficou mais bonito. Só que quem viu ali já subiu uma frasinha dizendo assim: solução, não é possível isolar o y. Não é possível isolar o y. Realmente, não é possível isolar o y. Não tem condições de isolar o y. Professor, mas pode? Pode. Eu posso ter situações onde não vai ser possível isolar o y. E ele vai ficar assim. Não tem jeito. Vou tentar passar o y para o outro lado. Se eu tentar isolar aqui y ao cubo mais y, põe um y em evidência, vai ficar y ao quadrado, mas não consigo isolar y. Não tem jeito de isolar y. E isso é bem frequente. Isso acontecer, de não poder isolar uma variável. O nome desse tipo de solução é solução implícita. Nós temos uma solução implícita. Né? Por exemplo, aqui, essa situação aqui que nós vimos anteriormente, a gente pode isolar uma delas, tranquilamente. Mas, por exemplo, se eu tivesse, né, sei lá, x ao quadrado mais x ao cubo mais 2xy mais y na terceira, isso aqui já não dá para fazer, nada. Né? Não dá para isolar nada. Então, deixamos assim. É uma solução implícita. Isso gera uma curva? Gera uma curva também. Tá? Nós conseguimos ter uma curva para isso. Essa aqui são o conjunto de curvas que nós temos para essa solução aqui. O que eu fiz? Eu fui lá no GeoGebra e digitei essa equação ao igual. Claro que eu fui atribuindo valores para C. Né? Eu fui lá e escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores para C. Certo? E aí me gerou esse mapa de curvas. O que está acontecendo? Né? Está acontecendo, esse aqui, eu tenho apenas 6 curvas, né, que eu escolhi essas 6 curvas, mas se você quiser botar 60 curvas, vai estar correto, porque eu tenho uma solução geral. Não conheço a minha constante de integração. Para conhecer a constante de integração, eu preciso aplicar a condição inicial. E a condição inicial diz que quando x é 0, o y vale 1. Então, eu substituo na minha solução geral. E aí nós vamos ter o seguinte, eu vou ter 1 no lugar do
do y e 0 no lugar do x, e vou concluir que o meu c, a minha constante de integração, vale 2. A minha solução particular, então, é esta. Dessa maneira, eu vou ter apenas, né, uma curva, né, que vai ser esta curva aqui. Aí eu fui lá no GeoGebra e escolhi só a curva onde meu c era igual a 2. Uma equação diferencial que está passando por aí. Sem nenhum significado físico no mundo, sei lá, totalmente abstrato. Essa é a equação diferencial. Então, quero obter a solução particular dessa equação diferencial. Ou seja, eu quero saber qual é a função, de x, eu vou colocar no lugar do y, que vai fechar lindamente essa igualdade. Tendo em vista, né, que o meu y vai ser 2 quando o meu x for 1. Né? Porque o meu y depende do meu x. Ok. Então, vamos lá. Temos que pegar a equação diferencial, dar uma olhada, dar uma investigada, ver o que a gente pode fazer. Né? Parece uma coisa estranha. Então, primeiro, eu peguei o y' e escrevi como dy dx. Né? Porque a minha variável independente indica ser o x. O que eu fiz? Esse y que está aqui do meu lado esquerdo, eu passei para o lado direito. Por que do meu lado direito eu já tenho um y? Então, eu vou imaginando. Bom, do meu lado direito eu já tenho um y. Se eu passar para o outro lado, eu posso colocar esses y em evidência. Ou seja, posso pegar esse y e esse y e colocar em evidência. E aí eu tenho essa situação aqui. Né? Dessa situação aqui. E aí eu tenho, então, realmente, eu tenho uma função de y e eu tenho aqui uma função de x. Ou seja, eu tenho aquela estrutura bem definida, né? Eu tenho uma função que depende só de y vezes uma função que depende só de x. E quando eu tenho uma função que depende só de y, uma função que depende só de x, e elas estão se multiplicando, eu posso, então, separar as variáveis. Né? Fazer essa jogada. Então, o y está multiplicando, passa dividindo. O x está multiplicando, passa dividindo. Né? E aqui, eu esqueci de fazer. Tá? Esqueci um dx, né? Deixa eu ver. Acho que eu não estou compartilhando. Tá. Agora sim, eu tinha esquecido esse dx aqui. Então, esse dx que estava aqui, eu disse semana passada que intuitivamente, toda vez que o professor de matemática diz que é algo intuitivo, é porque tem uma teoria bem sem vergonha por trás. Né? E é o que acontece aqui. Intuitivamente, eu posso pegar isso aqui e jogar para o outro lado. Passei ele para cá. Né? Tranquilo. Juntei x com x, y com y. E eu já disse semana passada para vocês, em nenhum momento eu vou poder ter algo desse tipo. Ou x ao quadrado sobre dx, ou y ao cubo sobre dy. Isso aqui, se você está fazendo e chegou aqui, já pega a borracha e apaga. Porque você está fazendo algo errado. Bom, então quando a gente está aqui, nós podemos integrar. A integral de dy sobre y é logaritmo. A integral dessa fração, para integrar essa fração, nós temos então que pensar nisso como uma fração, né? Menos 1 sobre x.
x ao cubo que divide x é x ao quadrado, menos 1 que divide x, né? Então, por isso que nós temos isso aqui. Tá. E aí, então, se eu for integrar x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3. E se eu for integrar 1 sobre x, é logaritmo de x. Sem grandes mistérios aqui também, né? Então, aqui só, né, a diferencial disso aqui, a diferença para, né, o que nós já vimos fazendo é que nós temos, né, outro tipo de integração, né, mas não é tão sofisticado assim, bem simples. Ok. Então, agora, nós vamos tentar isolar o x, ou melhor, tentar isolar o y. E conseguimos isolar o y, né? O y está dando um logaritmo, então, da definição do logaritmo, né? Deixa eu ver se eu não... Ó, da definição do logaritmo... Opa, tem outra propriedade que vai subir daqui a pouco. Então, da definição do logaritmo, né? Então, a gente sempre tem que lembrar. Se eu tenho um log de A igual a B, então isso quer dizer que o E na B é igual a A, né? Ou seja, essa é a definição do logaritmo. Então, E na B é igual a A. É o que acontece aqui. Então, E elevado a tudo isso aqui é igual a Y. Tá. Bom, aí aqui aparece uma outra propriedade, né, Levando? Essa propriedade é a seguinte: se eu tenho menos logaritmo de um número, isso é igual a... Ó, eu estou de novo desenhando coisa errada. Isso aqui é igual a logaritmo de 1 sobre x. Certo? Então, se eu tenho menos ln de x, isso aqui é igual a ln de 1 sobre x. Por que eu coloco essa propriedade aqui? Coloco essa propriedade aqui referente a essa situação aqui. Eu tenho menos ln de x, ou menos ln do módulo de x. Então, eu escrevo nesse formato. E repara, né, o que aconteceu daqui para cá? Né? Porque daí eu posso escrever tudo como uma soma. Mas eu posso escrever assim, né? Sobre 3 mais ln de 1 sobre o módulo de x mais c. Como eu tenho uma soma, eu tenho no meu expoente uma soma, eu vou ter o seguinte: e na x ao cubo sobre 3, vezes e na ln de 1 sobre o módulo de x, vezes e elevado a c. Certo? Então, de novo, da onde que veio isso? Do fato que se eu tenho uma soma, tenho e elevado a mais b, então eu tenho e na a vezes e na b. Isso aqui é a propriedade básica das potências, né? Se você tem 2 na, sei lá, 3 mais 5, isso aqui é 2 na 3 vezes 2 na 5. Isso aqui é 2 na 8, igual a 8 vezes 32, né? Então, se eu fizer 2 na 8 igual a 8, isso vai ser igual a 8 vezes 32. Tranquilo. Tá. Então, é isso que acontece aqui. Desta maneira, né, a gente já tem usado que o E na C. Dessa maneira aparece uma outra propriedade aí. Essa propriedade é uma propriedade bem interessante, que vai nos ajudar bastante na próxima semana. Isso aqui também vai nos ajudar bastante. É uma propriedade dos logaritmos que, se eu tenho E elevado ao logaritmo de um x qualquer, né? Então, o resultado dessa potência vai ser o próprio x. A x, o resultado dessa potência vai ser o próprio x. É uma propriedade bem legal.
E isso vai ser aplicado aonde? Vai ser aplicado aqui. Né? Tá. Então, vai ficar... Então, dessa maneira, eu vou ficar com isso aqui. Aqui eu usei o C de novo, né? Vou usar outra letra. Vou usar... Aqui eu posso usar o quê? Que de coisa? Então, vamos ver o que eu fiz aqui, né? Por que eu cheguei nessa conclusão? Por que eu cheguei nessa conclusão? Né? Pelo seguinte. Então, da propriedade que nós tínhamos anteriormente, então eu tenho E na x ao cubo sobre 3 vezes 1 sobre módulo de x. Isso aqui eu vou chamar, E na C, eu vou chamar pela constante Q. Tá? Então, dessa maneira, eu posso multiplicar tudo isso, então eu vou ficar com Q sobre módulo de x igual a x ao cubo sobre 3. Ok? Ok, tudo certinho. Beleza. Então tá. E aí, a única restrição que nós vamos ter aqui é quando x for zero, né? Porque quando x for zero, nós temos um problema de denominador. Bom, como nós temos módulo dos dois lados, esses módulos eles podem ser dispensados sem problema nenhum. Então, eu tenho o módulo dos dois lados, dispenso os módulos e seguimos a vida. Porque o exponencial ele sempre vai ser um número positivo, né? Então, tá. Muito bom. E essa aqui é a nossa solução geral. A solução geral, sempre para contextualizar, ela está considerando a condição, ela não está considerando nenhum tipo de condição, ou seja, ela está com a constante de integração amostra. Então, desta maneira, o campo de direções, podemos dizer assim, ou algumas das possíveis soluções, né, para os mais variados valores de Q, eu grafiquei aqui. Então, cada uma dessas curvas que foi gerado aqui do lado, você pode ver que eu só troquei o valor de Q, né? Botei 1, menos 6, 5, menos 4, 3, menos 2, enfim. Aqui no caso é menos 1/2, aqui é 1/3. Eu variei lá no GeoGebra, fui digitando e fui vendo o que acontecia. Então, me gerou essa quantidade de curvas. Dá para ver que elas têm um padrão, né? Que elas vão se afunilando, enfim. Mas não é esse o caso. Eu simplesmente só mostrei, novamente, batendo na tecla, de que quando eu tenho uma solução geral, eu tenho muitas soluções, eu tenho uma família de soluções, né? Eu tenho uma família de soluções, né? E eu não tenho uma solução só. Para eu particularizar essa solução, eu preciso que o problema me apresente uma condição. Então, qual é a condição? O problema me apresentou que quando x é 1, o y é 2. É isso que está dizendo aquela condição, né? Y de 1 igual a 2. Quer dizer, que quando o x é 1, o y é 2. Professor, Vale? falta um slide e explica só uma coisinha aí pra mim, rapidinho. Neste? Não, mas aonde aparece o cálculo? Aí, por que que o Q foi para numerador? Tá. Ó, Como é que eu sei que o Q é numerador? o que é o E na C, Aham, sim. tá? Então, tu tá vendo que eu tenho uma multiplicação. Eu tenho E na x ao cubo sobre 3, Uhum. vezes esse E na logaritmo aqui, ó,
eu apliquei isso aqui. Não, Tá, beleza. Ele esse virou aqui. X. Aí Beleza. virou 1 sobre módulo de x, tá? E aí o E na C eu chamei de quê? Ah, entendi. Tá? Então esse E na C eu chamei ele de quê? Então daí eu junto todo mundo Uhum, e aí ficou dessa maneira, certo? Como é uma multiplicação, pode ficar assim, tá? entendi. Tá. Porque tinha um 1 em cima ali, eu não tinha visualizado o 1 ali. Ah, tá, não, tranquilo, Leandro, tranquilo. Mas é isso aí, Beleza. tá? Obrigado. De nada. Bom, então, ali eu ainda estou com o consertar. Ah, meu PowerPoint está de TPM. Na verdade, ele está certo, é porque eu tenho tanta coisa aberta aqui. Já vamos lá, tá? É que eu quero consertar uma coisa. Já consertamos junto. Tá. Então, aqui não é C, né? É Q. Então, na solução geral, eu pego a minha solução geral, substituo, né? O meu Y. Eu estou dizendo aqui, né? Que quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que o y vale 2 quando x é 1, né? Ou seja, esse valor aqui é o x e esse valor é o y. Então, no lugar do y, eu vou colocar 2. No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, né, eu vou descobrir que o valor do Q vai ser eu vou descobrir que o valor do Q vai ser este daqui. E agora, José? Será que convenci? Vamos ver. O que aconteceu aqui? Nosso objetivo é determinar e isolar o Q. Quero isolar esse Q. Então, eu tenho 2 igual a Q que divide 1 é Q. E na 1/3. Eu quero isolar o Q. Então, se eu quero isolar o Q, o E ele está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com 2 dividido por quem? Por E na menos 1/3. E isso vai ser igual a quê? Opa, menos 1/3 não, a 1/3. Eu estou botando a carreta nas frentes dos bois. Tá? Então, eu peguei isso aqui e passei dividindo e ficou E na 1/3. Só que, se você lembrar lá da vida, o que acontece quando eu tenho um denominador, né? Se eu tenho um exponencial, que é um denominador. Se eu tenho algo desse tipo aqui, isso aqui nada mais é do que E na menos 1/3, né? Ou seja, se eu tenho 1 sobre E na x, isso aqui é E na menos x. Se você tem 1/8, isso aqui é 2 na menos 3, né? Por exemplo. É a mesma coisa que nós estamos... Tudo isso aqui é a mesma coisa, certo? Propriedade das potências. Então, dessa propriedade das potências, eu tenho que 2 vezes E na menos 1/3 é igual a quê? Tá? Ele estava multiplicando, passa dividindo. E na hora que ele passa dividindo, a gente tem que lembrar que se ele passou dividindo, então ele é um expoente negativo. E por isso, né,
eu coloquei, daí eu vou lá, no lugar do que, né, eu coloco, no lugar do que, eu coloco essa expressão. Aqui, né? Botei ela no lugar do que. Pois bem, acabou o problema? Acabou o problema. O prédio não cai mais. Mas não está bonito, né? A gente pode deixar um pouco mais bonito. Né? Pode ficar, deixar um pouco mais. Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Bom, posso botar 2 na X, eu posso... aqui eu só permutei, né? Eu trouxe esse coloquei aqui e esse coloquei aqui, mas poderia ter deixado este aqui e deixado esse ali. Mas tem uma finalidade, né? Uma finalidade estética, não uma finalidade do que tem que ser assim. É uma finalidade estética, daí estética é gosto de cada um. O gosto do Sora é sempre deixar o menos meio para trás, né? Não carregar um sinal de cara. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma potência de mesma base. Então, se eu tenho potência de mesma base, eu somo os expoentes. Somando os expoentes, eu vou ficar com e na x ao cubo sobre 3 menos 1/3. Dessa forma, né, eu posso colocar o terço em evidência. E aí, chego a essa solução aqui. Olha só que lindo. É só um trabalho. Chegar uma coisa tão bonitinha assim. 2 sobre x e na 1/3 x ao quadrado da x ao cubo menos 1. Olha só. Né? Poderia ter deixado assim, já estava certo. Poderia ter deixado assim, já estava certo. Mas eu fui dando aquela simplificadinha, aquela ajeitadinha, né? Para ver até onde dá para ir. Não, posso melhorar? Acho que não. Né? Enfim, quando eu vou ter que simplificar? Bom, aí entra aquelas coisas de, por exemplo, olhando para os alunos preocupados com avaliação. Às vezes eu resolvo e simplifico, às vezes eu resolvo e não simplifico, ou seja, eu vou botar itens simplificados ou não. Né? Se fosse uma prova, um questionário discursivo, eu não vou cobrar a simplificação mais rebuscada possível, né? Eu tenho uma dica que eu deixo a alunos que gostam de simplificar, é o seguinte: na dúvida, não simplifica. Porque é mais feio uma simplificação mal feita, você fazer uma simplificação que não devia, do que simplificar, do que deixar de simplificar. Deixou de simplificar foi, na hora eu corri e não deu tempo de fazer. E simplificar mal mostra sim que você não sabe fazer uma simplificação errada. Então, é melhor não simplificar. Então, na dúvida, não simplifica. Deixa o resultado bruto, você encontrou o resultado, certo? Bom, mas aqui eu fui simplificando, a gente tem que mostrar, né? A gente tem que mostrar, estimular os alunos. Bom, e aí eu peguei essa curva aqui, joguei no GeoGebra e encontrei a solução particular. Então, a minha solução particular é isso.